Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ouvir aqui no canal das 12 oficinas, concretamente nesta que é a oficina que diz respeito aqui à banca, e a banca tem a ver com a casa 2, com a energia de touro, que é uma energia venusiana e que tem a ver com criatividade, mas também tem a ver com espiritualidade e tem essencialmente a ver com a nossa capacidade de entesouramento, de enraizamento, de estruturação, de gestão de recursos, de capacidade de transformar o nosso ambiente circundante. Então ela assenta muito numa visão transcendentalista e virtualista, transformar a realidade com consciência, espiritualidade e tecnologia. Isto implica também olhar para a realidade a partir de um ponto de vista de estruturação, de capacidade, e termos aqui uma aceitação muito grande de que não vivemos isolados, que precisamos dos outros, de que é necessário esse trabalho, mas também que é a partir de dentro das nossas próprias virtudes, daquilo que é o trabalho dos nossos recursos, daquilo que nós temos, que não tem que ser necessariamente só recursos económicos, muitas vezes são recursos académicos e de conhecimento, que nós podemos trabalhar e burilar de forma a evoluir também nesse contexto. Ao fazer isto, estamos também a fazer crescer os outros, a fazer crescer os outros recursos. Os recursos não são nossos, os recursos estão à nossa volta, e também nesse processo nós aprendemos, focamos, desfocamos e refocamos na realidade, e isso ajuda-nos a evoluir e transformar a nossa própria visão de vida e de mundo. Isto é também uma forma de consciência superior e de espiritualidade maior. Óbvio que o uso da tecnologia pode ser aqui muito importante e nesse sentido não vou aqui afastar o uso da inteligência artificial e de outros recursos como as redes sociais. Eu acho que temos que integrar cada vez mais aquilo que são instrumentos que estão ao nosso dispor naquilo que é um trabalho que vamos fazendo cada vez de forma mais criteriosa e honesta, também para ir evoluindo e transformando todas as realidades que nos encercam. É importante igualmente ter perante aquilo que é a nossa urgência, a nossa necessidade de impulsos, não nos deixar dominar por esses impulsos. Ou seja, perceber que sempre que nós retardamos aquilo que é uma recompensa em qualquer situação, vamos ter depois mais à frente a compensação devida pelo retardamento de recompensas. O sucesso vem precisamente do retardar continuamente as recompensas, de não ir imediatamente atrás daquilo que nós queremos, mas deixar esperar o tempo suficiente para depois o fazer em segurança. Sempre que nós retardamos a satisfação dos nossos desejos e das nossas vícios e dependências, nós não só crescemos interiormente em termos de resistência, como isto também transforma a nossa própria mentalidade relativamente àquilo que é a concentração de riqueza e o uso da mesma. É importante ter este travão muito afinado para conseguir continuar a evoluir. Então, os recursos são agentes de transformação. Este é também o segundo tema que eu trago aqui, ou seja, a ideia de que através dos recursos e da sua utilização nós somos agentes não só de transformação da nossa realidade, como de transformação do mundo, e perceber que a transformação tem que ser posta ao serviço também de um crescimento contínuo, ou seja, o progresso, no fundo o progresso na nossa capacidade de evolução. O capital deve transformar a sociedade, deve estar ao serviço da sociedade. E se falámos de trabalho e serviço na última aula, agora falamos de capital, falamos da acumulação de determinadas riquezas que podem ser postas ao serviço da sociedade. E se virmos o capital como forma de transformação da sociedade, nós conseguimos olhar para ele através de umas lentes que sejam simultaneamente espiritualistas e transcendentalistas. E nesse sentido acabamos por incorporar algo maior e coletivo que nos vai ligando e interligando nesta realidade. Transformar a realidade com propósito acaba por ser também aqui uma missão que nós acabamos por abraçar no contexto e conteúdo de ir avançando e evoluindo. Depois, congruência e missão pessoal. Ser capaz de controlar o conhecimento, o dinheiro e os recursos. Ou seja, quando eu falo de controlar, é termos uma perfeita noção daquilo que são os nossos conhecimentos, aquilo que já aprendemos e as nossas aprendizagens e o que podemos daí construir, aquilo que é o nosso dinheiro objetivamente é o recurso económico e também hoje em dia é um aspecto fundamental de demarcação de realidades, porque nós continuamos a viver num mundo essencialmente realista, e depois perceber que outros recursos temos, nomeadamente conexões, nomeadamente que são muito importantes, eu diria até decisivas, tão ou mais importantes que o dinheiro. Depois, que conhecimentos académicos é que temos,
que capacidade de saber resolver e saber estar perante as situações no sentido de dar a volta às mesmas e de as ultrapassar, tudo isso são recursos. Recursos que são materiais e imateriais. Muitas vezes são também recursos de ordem teleológica e de conhecimento. Compreender a missão pessoal neste plano, ou seja, perceber que temos sempre uma missão pessoal, alinhar com os objetivos mais profundos que nós temos e depois conhecer, ou seja, conhecer estes objetivos mais profundos e a partir deles crescer com consciência espiritual. Este aspecto também é muito importante. Então, materialismo versus transcendentalismo, perceber que não há apenas uma visão materialista da vida e do mundo, que o lucro e o imediatismo geram normalmente relações que são bastante instáveis e frágeis e, portanto, face ao lucro e imediatismo que esta sociedade nos oferece, a valorização das relações duradouras e do conhecimento deve ser aqui contraposta como objetivo fundamental. Devemos trabalhar nas transformações pessoais, ou seja, estar sempre aqui em constante transformação daquilo que é a realidade pessoal é muito importante, é mesmo decisivo. Depois, engajar-se é um termo brasileiro, mas significa dedicar-se ou focar-se naquilo que são as nossas próprias dificuldades, ou seja, em vez de estar a criticar os outros ou a focar na vida dos outros, focar essencialmente naquilo que são os nossos próprios obstáculos, aqueles que temos que superar. Portanto, se soubermos pôr o lucro e o imediatismo de parte, lá está, mais uma vez, controlando e retardando a recompensa, se valorizarmos as relações duradouras e o conhecimento e trabalharmos em transformações pessoais, saberemos também ter a força suficiente para desenvolver mecanismos de superação às nossas próprias dificuldades e não desenvolver, no fundo, naquilo que é as realidades dos outros ou as dificuldades dos outros, que na verdade pouco ou nada nos dizem em termos do que é o nosso crescimento pessoal e as nossas metas de evolução. Portanto, ser aqui muito criterioso nas escolhas que fazemos. Depois, o caminho da humildade e do crescimento. E quando nós falamos em crescer, falamos essencialmente em assumir, digamos, também aquilo que são as nossas limitações e dificuldades, mas não parar nessa base, nem se iludir quando se está no topo. Ou seja, quando se está na base, saber manter a humildade e quando se está no topo, saber se reduzir um bocadinho também aqui relativamente a esse sucesso. Ou seja, nunca estar nem demasiadamente contente, nem demasiadamente desiludido. É conseguir manter esse equilíbrio entre a ilusão e a esperança, ou seja, simultaneamente ser capaz de ser humilde e ter esperança nos momentos em que temos dificuldade e também nos momentos de sucesso, saber diminuir essas expectativas e aceitar que tudo é relativo para poder redirecionar para novos objetivos. Conhecer os mercados, o dinheiro e a vida é um aspecto absolutamente essencial que aqui interligamos. Caminhar de forma lenta, contínua, exige essencialmente humildade e aquilo que devemos fazer sempre é caminhar com humildade e, além disso, buscar o autoconhecimento e a profundidade como elementos absolutamente granjeadores de novas relações sociais e pessoais. A revolução e o novo paradigma, aquilo que devemos mudar em nós e transformar de forma decisiva, tendo em conta que estamos perante um novo paradigma, o paradigma da inteligência artificial e da chamada revolução tecnológica. Esta é sem dúvida a quarta revolução. Esta revolução tecnológica tem muito a ver com o aparecimento da inteligência artificial generativa, em que não precisamos mais do trabalho, o trabalho deixa de ser importante e, ao ser não relevante o trabalho, isto também faz com que a vida humana se torne redonda e redundante e deixe de fazer sentido, e então a inteligência artificial surge aqui como uma ferramenta de apoio em que se quer a supressão de uma série de realidades e de existências. Esta visão leva-nos, obviamente, a ter que não só aprofundar o conhecimento, como também pôr a inteligência artificial ao próprio serviço da humanidade. Também, por outro lado, devemos saber ser capazes de libertar a criatividade e a construção para novos objetivos, e isso é outro trabalho essencial do tempo atual. E, finalmente, a tecnologia tem que ser colocada como aliada naquilo que é o caminho espiritual que devemos fazer a partir desta transformação tecnológica a que estamos a assistir. Então, o virtualismo aparece aqui como propósito essencial, em que temos um conhecimento em constante transformação. Não existe propriamente uma chave mágica, mas sim um caminho que vamos fazendo lentamente, onde congruência e paixão acabam por ser aqui uma base de transformação permanente e constante. Ou seja,
através desta visão, que é uma visão em que o virtualismo ocupa, digamos assim, aqui o lugar de destaque naquilo que é a forma como devemos reagir à evolução social, acabamos por encontrar aqui a capacidade de desenvolver novas capacidades, novos entendimentos, novas formas também de nos sustentarmos e de sustentar a nossa vida, em que apostamos essencialmente em congruência e paixão para isto servir de base a uma transformação interna. Ao percebermos isso, percebemos que não é nas grandes instituições e estruturas que temos aqui a nossa organização e salvação, é essencialmente através de uma base de transformação constante que assenta em autoconhecimento e transformação a partir, da percepção real do mundo. Isto implica saber que não há chaves mágicas, mas sim que há caminhos que temos que ir trabalhando e burilando para atingir níveis cada vez mais elevados, não só de autoconhecimento, como também de propósito. Ou seja, só atingimos o propósito quando nos adaptamos e readaptamos constantemente à sociedade. Finalmente, em último lugar, temos aqui um exercício que tem a ver com o mentalismo e o amor cristão, ou seja, nós percebermos que há aqui uma dimensão espiritual também naquilo que é a nossa forma de ganhar a vida e de adiar a satisfação ou a compensação, e temos aqui muita prática da primeira lei hermética, que nos diz que tudo é mente, e que a forma como nós pensamos e como nós agimos é a forma como se realiza o que está à nossa volta. O hermetismo é muito importante, e o percebermos como a mente, o corpo, se ligam à espiritualidade e às coisas que nos cercam, à materialidade envolvente, é absolutamente essencial. E aqui é preciso termos o tal amor cristão, a capacidade de entregar e dar ao outro, porque nós só entregando é que multiplicamos as nossas bênçãos. Aplicar a lei de Cristo, julgar atos e não pessoas, portanto não pessoalizar, depois escrever tudo isto e as observações que daqui resultam em diário, para termos aqui uma situação de reflexão e evolução constante, também relativamente a esta lei hermética do tudo se encontra na mente e a mente é tudo. Criar então essa rotina de 90 dias, em 3 ciclos de 15 dias, em 2 fases, para conseguir aqui obter resultados mais elevados. Era isto que eu tinha para vocês. Voltamos a ver amanhã. Até lá. Despeço-me com cordialidade.